Fala galera, então vamos para mais uma videoaula, dando sequência hoje à eletrostática, né? Vamos falar, né, na última videoaula eu expliquei o que era eletrizar, né? O que é corpo neutro, o que é corpo eletrizado negativamente, o que é positivamente. Então hoje a gente vai ver os processos de eletrização, ou seja, como que você faz para arrancar os elétrons de um corpo e transferir para outro. Você tem três processos, três maneiras de fazer isso. Então vamos lá, ó. Então os processos de eletrização são métodos, maneiras, onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Ou seja, os elétrons passam de um corpo para o outro. Aí você fala assim, mas e os prótons? Os prótons não podem passar de um corpo para o outro, não? Não pode, galera. Lembra que a gente explicou na última videoaula? Os prótons, eles ficam dentro do núcleo do átomo. Para você separar, né, quebrar o núcleo do átomo, para poder separar esse próton, você precisa de fazer, né, um processo chamado de fissão nuclear, né? Então, ou seja, você só consegue fazer isso lá na usina nuclear ou então numa bomba atômica, quando você bombardeia, né, o átomo, o núcleo dele com nêutrons. Lá no acelerador de partículas também acontece isso, né? Onde você bombardeia esse átomo, você choca dois átomos, né? Duas partículas. Uma neutra, outra positiva ou negativa, você consegue arrancar, então, o próton, né, do núcleo do átomo. Mas o simples fato de você esfregar um com o outro, encostar, você não consegue arrancar, não, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o seguinte, ó. Quais são esses processos? Atrito, contato e indução. Vamos lá. Então o atrito, galera. O atrito, a palavra já fala. Você tem que esfregar os corpos, galera. Você tem que esfregar os corpos. Para isso, você vai ter que ter dois objetos, galera. Pode ser um positivo, pode ser um eletrizado negativo, pode ser um neutro, tá? Não faz diferença isso não, galera, tá? No processo de atrito, você pode ter até dois corpos neutros que você vai conseguir eletrizar um corpo por atrito, né? Na verdade aqui, né, a gente considera que o ideal é que seja dois corpos neutros, tá? Para acontecer o atrito mais facilmente. Então, ou seja, ó, a gente já sabe que os elétrons são localizados na eletrosfera, né? Que é a parte externa do núcleo, e são mantidos girando ao seu redor por forças eletrostáticas. Já expliquei isso na última videoaula. Essa força diminui com a distância. Então, quanto mais distante o elétron estiver lá do núcleo, menos força ele tem de atração. Então, mais fácil é você arrancar ele, tá? Então, dessa forma, os elétrons mais exteriores da eletrosfera são mais facilmente retirados de sua órbita. Quando esfregamos dois corpos, alguns desses elétrons migram de um corpo para o outro. O corpo que recebeu esses elétrons, ele ficará carregado negativamente. Já falei isso na última videoaula. E o que perdeu elétrons fica carregado positivamente. Portanto, fica carregado positivamente quem perdeu elétrons e não quem ganhou prótons. Ou seja, a gente vai se basear sempre nos elétrons, porque os prótons não caminham, prótons não passam de um corpo para o outro. Eles estão presos lá no núcleo, bonitinho, não tem como arrancar eles. Tá? Receber ou perder elétrons depende da substância de que é constituído o corpo. Então, ou seja, o atrito só funciona caso os materiais sejam diferentes, tá, gente? Então, ou seja, não adianta você pegar duas réguas, que são feitas de plásticos. Você esfregar uma com a outra, não vai ficar eletrizado. Se você pegar duas canetas, também não vão ficar eletrizados. Por quê? Porque elas são feitas do mesmo material. Você tem que pegar materiais diferentes. Então, por exemplo, a régua com cabelo são materiais diferentes, então por isso que fica eletrizado. Por isso que você consegue eletrizar por atrito, tá? Então tem que guardar isso, gente. O atrito só funciona caso os materiais atritados sejam diferentes. Se for igual, não funciona. Então vamos ver aqui, ó.
eu tenho um vidro, né, um pedaço de vidro e um pedaço de lã. Eles estão neutros inicialmente. Eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ó, você pode ver. Aí eu vou esfregar um com o outro. O que, que vai acontecer? Nesse caso, foi o vidro que cedeu elétrons para a lã. Poderia ser o contrário? Poderia. Mas como que eu vou saber isso? Por enquanto, aqui nesse desenho, não tem como a gente saber disso. No próximo slide aqui, eu vou te mostrar que tem como a gente saber quem é mais eletronegativo, que vai doar o elétron, e o outro que vai receber esse elétron, tá? Mas por enquanto aqui, no exemplo, foi o vidro que cedeu elétrons para a lã. Ou seja, se um elétron do vidro saiu e passou para a lã, será que eu consegui meu objetivo, que é fazer os dois corpos ficarem eletrizados? Então vamos ver, ó. Aí aqui o que aconteceu, ó. O vidro, então, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron para a lã, ele deixa de ser neutro. Como ele vai ter menos elétrons agora do que prótons, então ele vai ficar eletrizado todo positivo, ó, tá? E a lã, ela tinha 1, 2, 3, 4 elétrons. Ganhou um do vidro. Então ela vai ter elétrons em excesso que vão anular esses prótons do lado de cá. Ou seja, então a lã, ela vai ficar eletrizada negativamente. Então o que a gente percebe? Que num atrito, quando você esfrega um corpo com o outro, um corpo tem que ficar eletrizado positivamente e o outro tem que ficar eletrizado negativamente, tá? E a maioria das vezes, né, sempre a gente tem que observar que tem que ser corpos neutros e que tem que ser feitos de materiais diferentes, tá? Então esse é o processo de atrito, galera. É quando você esfrega um corpo no outro, transferindo elétrons de um para o outro. Bom, agora, com essa série triboelétrica, eu consigo saber quem vai doar o elétron e quem vai receber o elétron, galera, tá? Então, olha lá, usada para encontrar o sinal de carga que cada corpo ficará após a eletrização por atrito. Então, vamos lá. Ó, aqui nessa coluna eu tenho algumas substâncias, né, alguns materiais, pele de coelho, vidro, lã, pele de gato, seda, algodão, madeira. Então, a regrinha é o seguinte, de acordo com essa série triboelétrica. Você sempre vai comparar duas substâncias. Então, se você comparar, por exemplo, o vidro, né, aqui ele comparou o vidro com a seda. Então, vamos lá. O vidro está aqui em cima e a seda aqui embaixo. Então, de acordo com a setinha, a substância que está acima da outra, ela vai ficar eletrizada positivamente. Então, quer dizer que comparando o vidro com a seda, o vidro vai ficar eletrizado positivo. Então, ou seja, se ele ficou eletrizado positivo é porque ele perdeu elétrons. A seda fica negativa por quê? Porque ela vai receber os elétrons do vidro, tá? Então é fácil de você observar a série triboelétrica. Vai comparar sempre duas substâncias. Se a setinha que está para cima, quer dizer que a substância que está mais em cima fica positiva, e a substância que está debaixo daquela do vidro que a gente comparou tem que ficar negativa. Então é muito simples você observar essa série triboelétrica, galera. Bom, agora é o contato. Contato, gente, é quando você encosta dois corpos, um com o outro, sem haver atrito, ou seja, sem precisar esfregar, galera, tá? Aí, o que acontece? Inicialmente, um corpo já tem que estar eletrizado e o outro pode estar neutro, não tem problema não, tá? Então, diferente do contato, diferente do atrito, que os dois corpos inicialmente tinham que estar neutros, esse daqui não. Um já pode estar eletrizado, o outro pode estar neutro e vai funcionar do mesmo jeito. Então vamos ler, ó. Parte da carga irá se transferir para outro corpo. Exemplo, quando encostamos em um corpo eletrizado, levamos um choquinho, pois esses elétrons tendem a descer para a Terra. Então nosso corpo funciona como um fio condutor. Então quando você encosta em algum objeto que está eletrizado, você toma um choquinho, porque os elétrons que estavam em excesso naquele corpo vai passar pelo seu corpo e descer para a Terra, gente. Todos os elétrons, eles tendem a descer para a Terra, para neutralizar na Terra. Por isso que o para-raio tem que ser ligado à Terra por um fio. Alguns eletrodomésticos, né, que atualmente eles estão incentivando a fazer isso, ligar esses eletrodomésticos na Terra através de um fio. Para quê? Se houver uma descarga elétrica, esses elétrons em excesso, eles não vão entrar para dentro do aparelho. Eles vão descer pelo fio para a Terra. Então, ou seja, não vai danificar o aparelho.
Só que fica caro você aterrar todas as tomadas da sua casa. Fica meio complicado de fazer isso, tá? Mas o ideal era fazer isso mesmo, tá? Então, ó, nesse processo, os corpos envolvidos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. A gente vai observar isso. Então, no atrito, depois que você esfregou, um fica positivo, outro fica negativo. Agora, no contato, não. Os dois têm que ficar com o mesmo sinal. Ou os dois ficam positivos ou os dois negativos, galera, tá? Quando os corpos envolvidos na eletrização são condutores de mesmas dimensões e de mesma forma, após o contato, eles terão cargas de mesmo valor, tá? Isso aqui a gente vai aprender mais no final, na outra videoaula, tá? Que é quando você coloca dois corpos que têm a mesma dimensão, mesmo volume, a mesma área de contato, essa coisa errada toda aí, você vai perceber que eles vão dividir essa carga elétrica. Mas por enquanto eu não falei sobre carga elétrica, então a gente vai ver isso mais pro final na outra videoaula. Então na figura abaixo, ó, a gente vê um gerador de Van de Graaff, galera. Todo mundo já deve ter visto isso em alguma internet, no YouTube, em algum lugar aí. Onde você encosta nessa bolota, essa bola, ela está eletrizada. Na hora que você encosta nela, os elétrons dela passam para o seu corpo. Aí o que acontece? Você tem que estar, lógico, você não pode estar pisando no chão, né, em contato com o chão direto. Tem que colocar ali uma borracha ou uma madeira, um pedaço de madeira, você subir em cima e depois você encosta na bola aí. Então o que acontece? Por que os cabelos arrepiam? Porque os elétrons vão para o cabelo. Aí o que acontece? Um elétron num fio de cabelo, outro elétron no outro fio de cabelo. A gente acabou de ver que elétron com elétron gera uma força de repulsão. Então por isso que os cabelos levantam. Eles se afastam um do outro. Por quê? Porque os dois, nas duas pontas do cabelo está eletrizado negativo. Negativo com negativo se repelem. Então por isso que o cabelo levanta. Então ali a gente está fazendo o processo de contato. O seu corpo que estava neutro ficou eletrizado com o mesmo sinal que tiver lá no gerador, nessa bola aí do gerador de Van de Graaff. Ok, galera? Bom, então vamos lá. Antes do contato, o que a gente tem? Eu tenho um corpo eletrizado positivamente e eu tenho um corpo neutro. Na hora que eu encostar os dois, o que vai acontecer? Ó, pelo desenho ele me mostra que os elétrons do corpo neutro tá passando para o corpo A. Então, do processo, depois que a gente separa os dois, o que aconteceu? O A já era positivo, recebendo um ou dois elétrons, não vai fazer diferença para ele. Ele vai continuar sendo positivo lá do começo. Mas o B, que era neutro, perdendo elétrons, ele fica com falta de elétrons. Então ele fica com os prótons que ele tinha realmente lá dentro. Então, ou seja, ele perdeu elétrons, fica positivo. O que você percebeu? Que depois que você encostou e separou os corpos, os dois têm que ficar eletrizados com o mesmo sinal. Os dois positivamente ou os dois negativamente. Vamos ver agora negativamente, ó. O que mudou do desenho de baixo para de cima? Que o corpo A agora, antes, ele é eletrizado negativamente, não positivo, ó. Ele está negativo. Encostei com um B que está neutro. O que vai acontecer? Quem tem mais elétrons no caso vai ser o corpo A. Então a tendência é o corpo A doar o elétron para o B. Se sair um ou dois aqui, ó, do A, elétron, faz diferença nenhuma. Ele vai continuar sendo negativo. Tá aí o B recebendo um ou dois elétrons. Ele vai ficar com excesso de elétrons. Então ele vai ficar eletrizado negativamente. Então pronto. Consegui fazer o processo de contato, onde os dois corpos no final ficou eletrizado com o mesmo sinal. Ou seja, negativo aqui em cima, aqui embaixo, positivo lá em cima. Ok, galera? Esse é o processo de contato. É muito simples, muito fácil, tá? Bom, vamos falar agora sobre a indução eletrostática. Indução, galera, significa que você não pode encostar os corpos, não pode esfregar eles, porque senão vira atrito e não vira contato, né, gente? Indução é você aproximar os corpos, onde você vai induzir num outro corpo que está neutro, para ele ficar eletrizado. Você vai induzir ele a ficar eletrizado. Aí você vai falar, mas como se eu não vou encostar e se eu não vou esfregar? Tá. Para isso a gente vai ter que ligar esses corpos através de um fio na terra, ou então pegar dois corpos, então, igual aqui no caso, e colocar eles em contato. Aí sim você vai conseguir também, tá? E sempre no final do processo os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. Galera, isso aqui, essa indução, ela acontece nos para-raios, tá?
A nuvem, quando ela fica carregada, ela vai induzir no para-raio uma carga diferente da dela. Então, se a nuvem está positiva, ela vai induzir no para-raio cargas negativas, sinais, partículas negativas ali. Aí sim vai vir a descarga elétrica. Só que nem sempre vem a descarga elétrica. Mais para frente eu vou explicar isso aí, tá? Então vamos lá. O que eu tenho antes aqui? Um corpo A, um corpo B. Eles estão neutros e eles estão em contato. Então esses corpos aqui a gente dá o nome deles de induzido. E depois a gente vai aproximar uma barra que está eletrizada positivamente. A gente chama de indutor. Então essa barra eletrizada positivamente, ela vai fazer com que haja uma separação dos elétrons e dos prótons desses dois corpos. Eles continuam neutros, só que os elétrons ficam para um lado e os prótons ficam para o outro. Aí depois a gente vai separar esses dois corpos. Então na hora que você separa, o que acontece? O A fica eletrizado negativo e o B fica eletrizado positivamente. Como a barra já estava positiva, você não encostou ela, não fez nada com ela, ela tem que continuar positiva, lógico, tá? Então, ou seja, no processo, no final da indução, os corpos têm que ficar com sinais diferentes, ó. Um positivo e o outro negativo, galera, tá? Então, na indução é isso, galera. Você não pode esfregar, não pode encostar, né? O corpo indutor com o induzido, não pode encostar. E você pode apenas aproximar ele, tá? Bom, agora a indução com aterramento, olha lá. Aí o que acontece? Vamos ver, ó. Eu tenho um indutor eletrizado negativo e eu tenho um induzido neutro, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Aí o que eu vou fazer? Só aproximar um do outro não vai fazer diferença nenhuma. Eu não posso encostar, não posso esfregar, vou só aproximar. Então o B continua neutro. Então eu não cumpri meu objetivo ainda. Meu objetivo é fazer o B ficar eletrizado. O que eu faço? Ligo o induzido, que é o corpo B, através da Terra por um fio, tá? De maneira que os elétrons do induzido podem descer para a Terra, ou os elétrons da Terra podem subir para o corpo, gente. Pode acontecer isso também. Ah, mas como que eu vou saber? Vai depender do sinal da carga, do sinal que está eletrizado o indutor. Então, vamos lá. Negativo com negativo, a gente já viu que se repelem. Já falei isso para vocês. Então, os elétrons tendem a descer para a Terra. Se sair um elétron daqui e descer para a Terra, sabe que já faz diferença? Já vai fazer o B ficar eletrizado? Ó, se ele perder um elétron, faz sim, porque ele vai ficar com falta de elétrons aqui, de maneira que ele vai ficar eletrizado positivamente. Aí o indutor continua negativo, a gente não mexeu com ele, a gente só aproximou ele, não fez nada com ele. Então aqui, ó, de todo jeito. Após o processo, eles têm que ficar eletrizados com cargas, com sinais diferentes, tá? Agora vamos fazer os elétrons subir para o corpo. Vamos lá. Agora aqui, ó, o indutor, ele é positivo, diferente de lá de cima. Então, positivo, de todo jeito, vai separar, ó, os elétrons do induzido vêm para cá, para a extremidade de cá, e os prótons ficam na outra extremidade. O que acontece? Prótons com prótons se repelem, só que os prótons não podem descer para a Terra. Prótons não caminham, prótons estão no núcleo, eles não podem sair do corpo, do objeto, do átomo. Então, ou seja, os elétrons da Terra é que vão subir para o corpo. Se subir um elétron da Terra, já vai destruturar isso aqui tudo? Vai ficar com mais elétrons do que prótons? Sim. Então, o A, depois a gente corta o fio, tira o fio, o A vai ficar eletrizado? Vai. Deixou de ser neutro? Deixou. Ficou eletrizado? Sim. Positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque ele recebeu elétrons da Terra, galera. Tá? Então, de todo jeito, no final do processo de indução, um tem que ficar positivo, o outro tem que ficar negativo. Tá? Bom, aqui, ó. Vamos falar do para-raio para a gente terminar essa aula de hoje, ó. Então, as nuvens, elas têm mais elétrons do que prótons, então elas estão carregadas negativamente. O que elas vão fazer? Elas vão induzir no para-raio cargas de sinais diferentes. Então, se elas estão negativas, elas vão induzir positivas, os prótons. Aí, vai vir a descarga elétrica. Mas a descarga elétrica só vem caso o ar deixe. Mais para frente eu vou explicar isso aí, né? A gente viu que o ar é isolante, mas tem hora que ele perde esse isolamento e passa a ser condutor. Aí, na hora que eu estiver explicando o campo elétrico, eu vou te explicar isso aí,
tá? Então você pode ver que o para-raio ele tem que ter um fio ligando à terra. Por quê? Porque na hora que vem a descarga elétrica, os elétrons em excesso, eles têm que descer para a terra e distribuir pela terra. Porque se esse para-raio, se esse fio estiver estragado, na hora que a descarga elétrica vem, ela vai danificar o para-raio, pode quebrar uma parte da estrutura do prédio, tá? Então, esses para-raios têm que passar por constantes manutenções para poder ver se os fios não estão quebrados, se eles não estão cortados, porque o sol e chuva, eles vão ressecando esse fio aqui, ó, de maneira que vão danificando ele. Então, de vez em quando tem que trocar, tá? Outra coisa, o para-raio só pode ser colocado em prédios mais altos. Por quê? Quanto maior a altura, gente, maior é a área de proteção dele. É tipo uma pirâmide, tá? Que é a área de cobertura do para-raio. Então, quanto mais alto ele tiver, mais, maior vai ser o raio de cobertura dele. Então, ou seja, vai proteger mais casas que estiverem próxima ao prédio. Então, por isso que para-raio tem que ser colocado sempre em pontos mais altos. Então, por exemplo, em prédios. Não adianta você colocar um para-raio na sua casa, se a sua casa é mais baixa. Não vai adiantar, tá? Pode ser até mais perigoso ainda, ok? Então, o para-raio funciona assim, gente, com o processo de indução eletrostática. Deixa eu ver aqui que agora, esse aqui já é assunto para a próxima videoaula. Então, galera, espero ter ajudado vocês nesse processo de eletrização, como que eletriza um corpo, como que arranca os elétrons de um para o outro, as maneiras que a gente faz isso, né? Então, até a próxima videoaula.